Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 18. Deixa eu ver se está aqui atrás. Está. Nós hoje estamos numa série curta, de 2 mensagens. Hoje é a segunda mensagem e a última, de tema Aprendendo com São João. Semana passada, você viu aqui com os pastores que João era um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, um homem que pregava o Evangelho. E esse São João, que na cultura principalmente nordestina se fala, é o nosso querido João Batista. E semana passada a gente aprendeu sobre a vida de João Batista. Hoje a gente encerra falando de um segundo momento que possui em alguns evangelhos. Você vai ver essa mesma história lá no Evangelho de Mateus, e no Mateus capítulo 11, onde você vai observar essa história também sobre a vida do nosso querido João Batista. Então hoje a gente encerra essa pequena série falando de Lucas 7, versículo 18. Quem abriu, diga amém. Bênção. Então a palavra do Senhor, o texto é um pouco longo, mas eu queria ler. Diz assim no versículo 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito lá em Malaquias 3:1. Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus. Obrigado por um texto tão rico de sabedoria, um texto, ó Deus, com tantas verdades, um texto, ó Deus, que tem tanto para nos falar, Jesus. Então, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos, permite-nos, ó Deus, ver e ouvir o que tu tens para nós, Jesus. Permite-nos, ó Deus, ficar longe de qualquer distração nesse momento, ó Pai, e que a gente possa simplesmente ouvir a tua voz e sair daqui edificados e surpreendidos com o que tu tens para fazer hoje nas nossas vidas. Ó Pai, é assim que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, nós estudamos um pouco a vida de João semana passada e você deve ter percebido quanto valor existia na vida desse homem. Você viu a história de um homem que, antes mesmo de nascer,
ele já apontava para Cristo. Tem um momento, uma experiência narrada aqui no Evangelho de Lucas, que Maria vai visitar Marta logo após que recebe a anunciação do anjo, né? E aí, quando chega, Marta já está com a gravidez um pouco avançada, e diz que quando Maria se aproxima de Marta, aquele feto na barriga de Marta, que seria João Batista, ele já se treme e se alegra, como se naquele momento, a aproximação dele com Jesus, ele se alegrasse e dissesse: aí está o Cristo, aí está o Filho do Deus vivo, aí está o Filho de Davi, aí está o Cristo que eu vi e nascerei para anunciar. E é muito linda a história de João Batista, você percebe ele no deserto, ele pregando, ele sendo da forma como ele pregava, com intrepidez, e ele dizia: raça de víboras, arrependam-se, o machado está posto à raiz. E nisso ele pregava e ele batizava, e ele foi o que iniciou, gente, a tradição de batizar por arrependimento de pecados, que depois a igreja cristã adotou essa prática. Então era um homem de Deus, era um homem que não bebia vinho, era um homem que se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Era um homem completamente entregue, com um voto desde nascença, entregue para viver uma vida para Deus e para viver um ministério para Deus. O que falar então de João Batista? Falar o que falamos semana passada, que ele é um homem de Deus, um homem que pregava o Evangelho, um homem que fazia tudo isso que eu disse para você. A questão é que João, por pregar o Evangelho, irrita a família real, que vivia em claro pecado, e nisso uma mulher lasciva pede a cabeça de João Batista. E o rei, meio sem alternativa, porque assim havia prometido a ela, assim concede. E João, após ficar um período na prisão, é decapitado, é morto. Só que no momento em que João está preso, ele começa, nesse período entre ser preso e ser assassinado, ser condenado à morte, João, ele começa a viver dilemas em sua fé. Esse João que eu falei para vocês, que apontava para Jesus, mesmo antes de nascer, esse João começa a viver dilemas em sua fé, ele começa a ter a sua fé abalada, ele começa a viver dúvidas no seu coração. É incrível o que uma prisão pode fazer, né? Existe a história do homem que escreveu O Peregrino, ele é chamado de John Bunyan. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro, ou de ler um pouco sobre a vida de John Bunyan. John Piper fez um livro e contou um pouco a história de John Bunyan. Disse que esse homem passou mais de 20 anos preso, gente. Mais de 20 anos preso. E ele, que tinha altas crises de ansiedade dentro da prisão, vivia ali sozinho numa prisão. Teve um momento em que sua filha chegou para ele e disse: pai, o senhor não vai mais sair daqui, eu queria tanto ter o senhor perto de mim. A prisão de John Bunyan tinha uma característica interessante, gente. John Bunyan, ele poderia sair da prisão na hora que ele quisesse. Ele só precisaria negar o nome de Jesus. E a história conta que a filha de John Bunyan chegou e disse: pai, por que o senhor não nega Jesus e vem ficar comigo? E ele disse: filha, com certeza se eu estivesse com você, eu te ensinaria coisas muito maravilhosas e a gente viveria momentos muito maravilhosos. Mas a principal coisa que eu preciso te ensinar, eu não ensinarei saindo daqui. Eu preciso te ensinar que Jesus vem em primeiro lugar em nossa vida, mesmo em meio às dores, às angústias e às decepções. E aí você deve pensar: nossa, esse homem era um homem de fé, esse homem era um homem poderoso diante do Senhor. Só que na verdade a história conta que esse homem sofria tanto, gente, na prisão, e sofria tanto, com suas angústias, com suas dúvidas, e tantas vezes ele pensou em desistir. E assim é a história de João Batista. Assim é a história de João Batista, um homem de Deus, talvez dos homens do Novo Testamento, o último homem que você pensaria que teria dúvidas sobre a sua fé. Na verdade, gente, o que eu aprendo muito quando eu estudo histórias como a de João Batista, eu tenho muito medo do evangelho que se prega hoje, sabe? Um evangelho triunfalista, um evangelho, sabe, de tome posse, de determine, de você tem poder, você é sei lá o quê. Tome posse da sua vitória, triunfe. Sabe, esse evangelho triunfalista de super-heróis, de deuses.
Na verdade, é isso que está na teologia de Kenneth Hagin, né? Foi um dos precursores aí dessas teologias da prosperidade, confissão positiva e essas baboseiras todas. Ele dizia, nós somos deuses também. Então tem duas formas de viver cristianismo. Esse cristianismo triunfalista, onde você acha que também é Deus. Esse cristianismo triunfalista, onde, segundo os seus teóricos, quando você pede alguma coisa, essa coisa se transforma na vontade de Deus, ou seja, Deus está submisso à minha vontade, por isso que você determina. Veja que coisa perigosa. Isso é uma forma de viver o evangelho, de forma triunfalista, né? Mas tem a forma de viver o evangelho e de entender o cristianismo como você percebe a vida de um João Batista. Um João Batista que, quando está preso, quando não consegue ver saída, quando acha que a vida vai se acabar ali mesmo, começa a questionar se Jesus era Jesus. Porque se ele tem a missão de anunciar Jesus e ele começa a ter dúvidas sobre quem é Jesus, a dúvida de João Batista era, peraí, se Jesus não é Jesus, eu sou eu? Ou eu ainda vou anunciar a vida de outra pessoa? Porque se eu for anunciar a vida de outra pessoa, eu vou ter vida ainda por mais algum tempo. Mas se não, minha vida acabou. E é esse o dilema de João Batista, gente, a ponto de mandar seus discípulos irem para Jesus e pergunta se ele é ele. Porque se ele for ele, eu sou eu. Se ele não for ele, eu não sou eu. Dilema, gente. Você vai ver a vida de Elias. Elias tem um momento. Elias foi um cara que viu muito milagre. Elias viu muito milagre, gente. Elias viu fogo descer do céu. Elias viu azeite não faltar na casa da viúva. Elias foi alimentado por corvos. Aí chega uma mulher lasciva, né? Chega uma mulher lasciva, prostituída. Diz que vai matar Elias, diz que vai destruir Elias. Elias sai chorando, com medo, pedindo para morrer. Eu quero morrer. Se esconde numa caverna e pede a Deus para morrer. Como é que Elias, um homem de Deus, um homem de tantas obras, um homem cai e tem um momento de dilema em sua própria fé? Como é que Pedro, gente, Pedro, aquele que morreu de cabeça para baixo numa cruz, é aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, que em um momento temeu, em algum momento desistiu, e que por desistir saiu e foi pescar, até que Jesus foi ao encontro de Pedro e disse, Pedro, tu me amas? O que eu quero dizer para você, gente, é que não existe cristianismo triunfalista, porque o único que triunfa é Cristo. O único que é todo-poderoso é Cristo. O único que é perfeito é Cristo. Nós teremos nossas crises de fé. O Zarrais tem uma música muito interessante que ele diz assim, só a fé que já foi abalada, inabalável é. Só a fé que, em alguns momentos da vida, foi provada pelo fogo, mas entendeu que é o fogo que purifica o ouro. É o fogo que purifica o ouro. Porque John Bunyan entendeu que a vida cristã é uma vida de peregrinação. E como vida de peregrinação, gente, é uma vida que em algum momento você vai se cansar, em algum momento você vai pensar em desistir, em algum momento você vai ter dúvidas sobre muita coisa. O problema não é esse. O problema não é duvidar, o problema não é ter medo, o problema não é questionar, o problema é desistir. É muito difícil isso, gente. Eu sofri, sabe, de crises de ansiedade em um momento da minha vida. Até hoje ainda tenho muita crise disso. Coisa física, sabe, coisa na mente, aí dá picos de tristeza em você. Graças a Deus eu nunca tive depressão, mas eu sei como isso é difícil. Tem um livro muito interessante chamado A Depressão de Spurgeon. Um dos maiores pregadores, o príncipe dos pregadores, sofria de depressão profunda. E você vê esse homem lutando contra a depressão, lutando contra, sabe, os dilemas da sua alma. E sabe o que é mais difícil para alguém que sofre isso, como Spurgeon? E como eu, que cheguei a sofrer disso também, de ansiedade e tal. Não é a tristeza, não é a dor. Não são as dúvidas. O pior é quando você começa a questionar se você é cristão mesmo. Porque nos ensinaram que ser cristão é vencer sempre. Nos ensinaram que ser cristão é nunca duvidar, é nunca... Só que quando você vê a história de um João Batista, gente, é a história de alguém que em algum momento da sua vida ele duvidou sim.
Mas eu lhe digo, isso não nega quem João Batista é. Isso não nega a história de João Batista. Isso simplesmente o torna humano. Isso simplesmente o torna gente. E nós somos gente, nós somos humanos, nós somos pecadores. E pelas limitações da nossa carne, da nossa humanidade, em alguns momentos nós podemos fraquejar. Agora, o mais importante não é isso. O mais importante é que a eternidade que mora no nosso coração não pode nos deixar desistir. E a Bíblia diz que Jesus não vai perder nenhum dos seus filhos. A Bíblia diz que Jesus não perdeu nenhum daqueles que foi dado pelo Pai. Então a questão principal é que Deus não vai nos deixar de desistir, Deus vai nos levantar, amém? Deus vai cuidar de nós em meio às tristezas, Deus vai cuidar de nós em meio às dores. Essa é a maravilha de Deus, gente. É a maravilha de você chegar muitas vezes num culto como esse, você chega com tantas dúvidas no seu coração, sabe? Você chega às vezes com tanta tristeza, você chega com dúvidas sobre o seu casamento, com dúvidas sobre, sabe, sobre o seu filho, sobre a sua profissão. E você pode chegar aqui e pode estar com tantos dilemas na sua mente, mas Deus ele chega e diz, meu filho, eu estou aqui com você, eu não vou te perder, eu vou te orientar, o meu Espírito Santo está no seu coração. Eu acho isso maravilhoso, sabe? A gente vive um dilema, né, que é o que Paulo diz, aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que não quero fazer eu faço. Esse dilema é o dilema que existe entre carne e espírito, não é verdade? Nós temos a nossa carne, que eu vou chamar de nossa humanidade, mas nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, que eu vou chamar de nossa eternidade. E quando a nossa humanidade milita contra a nossa eternidade, a gente vive muitas crises, né? Uma vez eu fui para o enterro da minha avó, e eu cheguei lá, com certeza estava todo mundo muito triste, minha avó, mãe de 18 filhos, como toda patoense, sabia fazer menino, né? Cheguei lá, foi meu último avô que faleceu. Eu já tinha perdido os outros 3 avós. Cheguei lá, já era cristão, com certeza cheguei muito triste. Viajei rápido para lá, para o velório, e cheguei muito triste, muito abalado lá. Mas quando eu chego lá, está todo mundo muito triste, tem uma irmã minha, irmã, que eu digo familiar, né? Uma familiar minha que era cristã. E ela gerou um certo constrangimento no velório, porque ela ficava passando assim no caixão da minha avó e fazia, glória a Deus. Aleluia, Deus sabe o que faz. E ela ia, sabe, esnobando uma fé, sei lá o que é que ela queria passar. Eu sei que ela deu tanto glória a Deus que eu estava com medo dela estar gostando, entendeu? Um mês depois cai numa depressão. Entendeu os limites de sua humanidade. As pessoas acham que ser cristão é entender a nossa eternidade e esquecer da nossa humanidade. Mas eu acho que existe muito mais cristianismo em entendendo a nossa humanidade, conhecendo a nossa humanidade, entender os limites da nossa eternidade. Nós não somos deuses. Nós somos humanos, temos as nossas falhas, mas graças a Deus que Ele nos levanta em meio ao fogo. Graças a Deus que Ele nos levanta em meio à dor. Graças a Deus que Ele nos sustenta. O que eu quero dizer para você é que Jesus chorou, Jesus se angustiou, Jesus sofreu e se compadeceu. E na plenitude da eternidade de Jesus, Ele viveu a plenitude de sua humanidade. Só nós, pecadores, achamos que na plenitude da nossa humanidade, nós podemos já nesse corpo e ainda nessa terra, viver a plenitude da eternidade. Nossa eternidade tem limites e nossa humanidade só representa aquilo que o próprio Jesus é. Foi 100% homem, foi 100% Deus. Em meio às nossas humanidades, entenda os limites da sua eternidade. E entenda que a eternidade mora no nosso coração e ela não vai deixar nenhum dos seus filhos se perder. Amém? Jesus responde a João Batista. E Jesus responde aos discípulos enviados por João Batista de uma forma muito interessante. Jesus podia dar uma mensagem filosófica para João Batista. Vai lá
e diz que a existência ontológica do ser sobrevive. Não, Jesus não disse nada disso. Jesus podia ter chegado e dito, vá lá e canta um louvor para ele. Campeão, vencedor. Deus dá asa, João. Faz não sei o quê. Tudo não estaria errado. Não teria problema, né? Só que Jesus responde a João Batista e responde o dilema da fé de João Batista, mostrando o reino de Deus. Ele diz, lá no versículo 22, né? Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Eu preciso que você entenda algo comigo essa noite, algo que é maravilhoso, tá? Isso é chamado na teologia de teologia do reino. Eu preciso que você entenda uma coisa comigo. Vamos lá. Quando Jesus vem na primeira vez, ele inaugura algo que a gente chama de reino de Deus, ou reino dos céus, né? Quando Jesus chega na terra, ele inicia uma nova era, um novo momento na história. O reino é inaugurado, o reino de Deus surgiu. E João Batista, ele tinha uma missão. Qual era a missão de João Batista? Sempre que um rei ia chegar em um lugar, era enviado um mensageiro antes do rei. E o mensageiro chegava na cidade gritando, o rei está chegando, o rei está chegando. E João Batista, ele era exatamente aquele que anunciaria a vinda do rei. E ele era mais, quando Jesus vai falar sobre os profetas, né? E aí pergunta, quem vocês foram ver no deserto? Um homem que titubeava, né, no deserto, um caniço agitado pelo vento? Não, é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente e ele preparará o teu caminho diante de ti. João Batista era o que anunciaria o início do reino. João Batista era aquele que viria para dizer, o rei está vindo, porque a Bíblia dizia, gente, que quando o reino começasse, os cegos veriam, os surdos ouviriam, os mortos ressuscitariam, os pobres seriam alimentados, as viúvas seriam acalentadas, os órfãos seriam cuidados. Isso é o reino, gente. E o reino começou em Jesus, começou na sua primeira vinda, mas ele só se consumará, ele só será eterno, ele só será pleno na segunda vinda de Jesus. Por isso que você precisa entender uma coisa, o reino já é, porque nós já vivemos o reino de Deus, amém? Mas ainda não completamente. Então o dilema da teologia do reino é, já é e ainda não. Já é, porque nós já podemos ver pessoas que não viam e agora enxergam, isso numa perspectiva natural ou material, mas principalmente numa perspectiva espiritual. Hoje nós podemos ver pessoas que não ouviam, que eram surdas para as coisas de Deus, mas hoje ouvem, e isso é reino de Deus. E hoje a gente pode ver o evangelho e as boas novas sendo pregadas aos pobres. E isso é muito maravilhoso no reino de Deus, porque o reino de Deus é justiça, o reino de Deus são os cativos sendo libertos, o reino de Deus são as viúvas sendo cuidadas. Às vezes as pessoas perguntam, sabe, é muito interessante isso, né? Por que a gente vai cuidar de uma prostituta na rua? Por que eu vou dar um cobertor para um pobre, para um morador de rua? É como se a gente dividisse assim, uma coisa é pregar, isso aqui é espiritual. Dar um cobertor para alguém que está com frio, isso é obra social, isso tem nada a ver com Deus, né? Isso é obra social. Algumas pessoas que fazem obra social, elas fazem para ganhar a salvação. Acho que você já ouviu a frase que fora da caridade não existe salvação, né? Algumas pessoas fazem isso, talvez não num contexto religioso, né, mas fazem para se sentir bem, alguma coisa assim. No cristianismo, cuidar do pobre, você não faz para ganhar a salvação, você faz porque ganhou a salvação.
Você faz porque Jesus te amou de uma forma tão maravilhosa que agora você quer amar o pobre. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. Quando você vê o Antigo Testamento, tem um texto muito interessante no Antigo Testamento que diz assim: e vocês e o pai dorme com a filha, incesto. E vocês adoram outros deuses, idolatria. E o pobre está com fome. É pecado do mesmo jeito. A Bíblia diz que a igreja do Senhor que permite o pobre sofrendo, a prostituta destruindo sua vida, que permite o presidiário vivendo sem nenhuma dignidade num presídio, a igreja que olha para essas coisas e se isenta é uma igreja que esqueceu que o reino de Deus já começou e que a nossa função, gente, é trazer o reino de Deus para hoje. Porque no céu não tem presídio, entende? No céu as pessoas têm dignidade. No céu os pobres terão o que comer. E se nós queremos viver enquanto igreja o reino de Deus hoje, eu preciso trazer aquilo que vai ser pleno lá, eu preciso trazer para hoje aqui. E isso é viver o reino de Deus, gente. Viver o reino de Deus é ser um advogado honesto e justo, que se no céu tiver advogado... Vocês estão rindo por quê? Tá bom, vamos fazer uma advocacia preventiva lá, né? Sei lá. Se no céu tivesse advogado, vai ter que ser aqui como vai ser no céu. Médico, se no céu tivesse médico, vai ter que ser aqui como fosse no céu. Político vai ter. Porque nós vamos governar as cidades, não é verdade? Então, existirão aqueles que governarão no novo céu e na nova terra. Há quem diga que baseado nos seus galardões. Mas, o político que eu seria lá, eu tenho que ser aqui. Então, inaugurar o reino de Deus e trazer o reino de Deus, gente, é trazer o céu para cá, é viver não como se o céu fosse aqui, porque não é. Isso é bem verdade. Mas é trazer o reino de Deus para o hoje, é inaugurar o reino de Deus hoje, a ponto de que as pessoas possam ver e dizer, Deus está aqui. O que Jesus faz, Jesus diz, olha, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Diga a João que o reino chegou. João não está triste achando que não é o reino, pois diga a ele que o reino chegou. E olha que coisa maravilhosa, gente, é a gente chegar hoje e observar aquilo que você tem feito, sabe, na sua casa, na sua família, e que as pessoas possam olhar e dizer, o reino de Deus está aqui, isso aqui é céu. Essa casa aqui é um céu. Eu tenho uma diarista muito engraçada, a mulher é muito crente. Ela é muito crente. Ela chega em casa e faz, Tiago, eu posso ler a Bíblia? Eu fiz, leia. Aí eu saio, ela fica lendo a Bíblia. Aí dia desse eu esqueci meu óculos, voltei, ela ainda estava lendo a Bíblia. Quase que eu digo, vai trabalhar? Ela é muito crente, eu acho muito massa, muito legal. E aí, mas uma mulher sofrida, gente, uma mulher sofrendo em sua casa, sofrendo com seus netos, com seus filhos, perdeu a mãe há algum tempo, uma mulher tão sofredora, com uma família tão desestruturada. E aí dia desse ela disse, Tiago, eu orei dia desse por você, sua filha e sua esposa. Ô, minha irmã, obrigada, a gente também ora por você. Ela fez, mas eu orei pedindo a Deus para que minha família fosse igual à sua. Eu quase dei um cheiro nela, né? Olha que eu só conto testemunho ruim, mas eu tenho que contar um bom pela uma vez na vida, né? Ô, minha irmã, que bênção, mas por que você está dizendo isso? Ela, porque vocês vivem com tanta paz. O jeito que tu cuida da menina, o jeito que vocês se tratam, vocês orando. Eu ensinei Bela a orar, gente, a coisa mais linda do mundo. Só quer orar pelas tias do berçário, ela. É uma oração sofrida que a menina faz, é engraçado. Aí ela disse, olha, eu vejo isso aqui e para mim isso aqui é o céu. Para mim isso aqui é uma família no céu. Eu falei, minha irmã, é porque a nossa função é essa mesmo. A nossa função é que o nosso trabalho se torne reino de Deus. A nossa função é que a gente possa trazer o reino de Deus. Algumas pessoas perguntam, por que a gente tem escola? Por que vocês têm escola? É porque esse é o seguinte, se no céu tiver escola, vai ter que ser igual essa daqui. E é porque a gente quer dar a oportunidade de alguém, ao invés de estudar nos infernos que se estuda hoje, de faculdades, de universidades e de escolas, a gente possa estudar em um lugar onde lampeje o reino de Deus, entende?
Essa é a ideia, essa é a ideia. É educar para o reino, é educar com o coração no reino. É só por isso. É só por isso. Uma vez a gente trouxe um aluno no meio do período, assim, né, no meio do semestre. Aí ela chegou na minha sala chorando, no primeiro dia de aula, e fez: pastor, que foi, meu? Te bulinaram, foi bullying, é? Aí ela fez: pastor, na minha escola, os meninos no recreio era só calcinha preta. Aqui o povo toca louvor. A ideia é essa. Porque a ideia é ser igual ao céu. O que eu quero lhe dizer, gente, é que a nossa missão na terra é trazer o reino de Deus para hoje. Foi assim que Jesus quis confortar João. Só que eu quero que você entenda uma coisa muito interessante. Esse conforto para a vida de João não significaria muita coisa. Porque a Bíblia diz que João, ele teve uma missão na terra: anunciar a vinda do rei, anunciar a vinda do Cordeiro de Deus, anunciar a vinda do Cristo. Quando Jesus diz: volte lá e diga que o reino começou, quer dizer que a missão de João Batista acabou. E se acabou, quer dizer que significa morte. Eu estava ouvindo uma mensagem de John Piper nesses dias que me impactou profundamente. A gente até assistiu na Conexão e conversamos sobre isso. John Piper, ele fala um pouco sobre o nosso estilo de vida hoje, né? O que é que a gente quer? O que é que você quer para a sua vida hoje? Eu quero ter um filho só, porque 2 já gasta muito dinheiro, né? E aí, se eu tiver 2, não vou poder trocar de carro, mas enfim, que eu quero um outro carro, eu quero uma outra casa. Aí eu quero me aposentar aos 40, porque tá bom já aos 40. Vai tanto nesse país hoje. Aí eu quero me aposentar e eu quero ser feliz. Aí eu quero viajar o mundo, fazendo o quê? Levando o evangelho às nações? Não. Eu quero conhecer México, Argentina, Europa, né? Eu quero conhecer os States, eu quero ir para a Disney. Eita felicidade! Qual é teu sonho? Meu sonho é ir na Disney. Bem de Patos. Ir na Disney. E eu quero porque eu quero ser feliz, né? Porque Deus me fez para quê, né? A felicidade, gente, a ditadura da felicidade que a gente vive hoje é o que mais deturpa. Eu vejo casal acabando casamento de 10, de 50 anos, para quê? Para ser feliz. Deus não nos chamou para ser feliz. Não feliz dessa forma. Deus nos chamou para encontrar felicidade nele, na sua palavra, alegria na sua palavra. E se a sua palavra diz que é da vontade dele que o casamento dure para sempre, encontrarei felicidade nisso. A questão é que você olha para a vida de João Batista, aí diz: Tiago, João Batista quer dizer que viveu essas renúncias todas, e aí comia só mel e gafanhoto, olha só. E aí pregou o evangelho, por causa de uma prostituta foi condenado e perdeu a cabeça, literalmente, foi condenado, decapitado e morto aos 30 anos. Que trágico, Tiago, trágico. Trágico, diz John Piper. Trágico é você morrer aos 70, depois de gozar 30 anos de férias, depois de trabalhar não sei por quantos outros anos, e não ter feito nada para Jesus. Isso é trágico. Trágico, gente, é esquecermos para o qual nós fomos chamados. Isso é trágico. Trágico não é morrer aos 30 anos, tendo cumprido a plena vontade de Deus. Eu já preguei aqui há uns 15 dias, já falei isso sobre outras vezes, mas cada vez que eu me detenho nas Escrituras, eu encontro isso mais vezes. João Batista foi chamado para anunciar Jesus Cristo. Ponto. Jesus, tu és Jesus? Sim. Cumpri minha missão? Sim. Então agora eu já vou para o céu. Porque existe só um propósito de estar aqui nessa terra, gente, e não é se aposentar aos 40. E não é ter um carro melhor. Só existe um propósito de estar nessa terra,
e é fazer a vontade de Deus. E quando nós cumprimos essa vontade, a maior alegria que há é seguir para os caminhos de Deus. Quando eu olho a história de João Batista não foi chamado para ser o primeiro. João Batista foi chamado para ser o segundo. Foi chamado simplesmente para anunciar Jesus. Aí está Jesus. Ele é o primeiro lugar. Sigam-no. E agora eu cumpro minha missão. Talvez você ache que não existe tanto conforto nessas palavras de Jesus. Mas com certeza, João Batista foi confortado naquelas palavras. Estou na prisão com tantas dúvidas, mas agora sei que o reino iniciou. Agora eu sei que cumpri minha missão. Agora eu já posso ir para casa. Para a gente encerrar, aquelas pessoas talvez julgaram João quando souberam que João estava na prisão, questionando sua fé, não é verdade? Aquelas pessoas ali estavam ao lado e diziam, olha só João Batista, aquele que era todo poderoso em suas palavras, agora está questionando sua fé. Jesus faz uma defesa a João Batista. Ele diz, aqui posso comparar no versículo 31, os homens desta geração, com o que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. O que é que Jesus quis dizer aqui nesse momento? Jesus disse uma coisa muito interessante. Eu quero que você imagine comigo crianças brincando. Quem já parou 5 ou 10 minutos para brincar com a criança, sabe que criança se apaixona por um brinquedo e em 1 minuto já se apaixona por outro, não é verdade? Ela está ali com aquele brinquedo e briga com o primo, falando de Bela com o primo, né? Eu quero. 5 minutos depois não quer mais, quer o do outro. E quando um percebe que o outro está feliz com o outro brinquedo, quer aquele outro, né? Criança não sabe bem o que quer. E a cena que Jesus narra aqui é o seguinte, como um monte de criança no mercado, aí uma diz assim, vamos brincar de casamento? Isso é coisa de menina. Né? Vamos brincar de casamento? Vamos! Aí um começa a imitar que está tocando flauta, né? Quando ele diz toca flauta, provavelmente um casamento. Vamos lá, e ela pega na mão de um menino, o menino vai meio emburrado, o menino não gosta desse tipo de brincadeira. E aí puxa no braço dele, aí fala, bora que você vai casar comigo, eu quero as testemunhas ali, eu quero o pastor aqui, vamos lá, toca aí a flauta. Aí vai entrando, isso os meninos não gostaram da brincadeira. Eles fazem assim, não, vamos brincar de enterro. Isso é brincadeira de menino, né? Eu estou lendo aquele livro, Educando Meninas, tem aqui na nossa livraria, vá comprar, que é muito bom. Ele diz que o esforço de uma mãe de menino é fazer com que o filho não se mate. E é verdade. Menino é uma coisa extremamente, né? Aí ele, vamos brincar de enterro? Vamos, eu sou o defunto. Isso é coisa de menino, né? Eu sou o defunto, vai, aí pronto, aí os outros, um pega nos braços, outros pegam nas pernas, eles começam a prantear, porque é um velório. No judaísmo era um teatro mesmo, eles começam a jogar terra para cima, se pagava mulheres para chorar, e choravam alto, aí eles, vamos brincar de enterro. Aí fica lá, entra lá o cabo no caixão, um se fingindo de morto, os outros fingindo que estão chorando, aí o outro diz, não gostei dessa brincadeira. Isso só durou 5 minutos deles brincando. Imagina o que vem depois, né? O fato é que Jesus disse, o que é essa geração? Essa geração é como crianças. São como crianças que não sabem de que brinca e não sabem de que gosta. Porque essa geração é a geração que olhou para João Batista e viu João Batista pregando de forma intrépida, dizendo, raça de víboras, raça de pecadores, o machado está posto à raiz. Olharam para João Batista e disseram, eu não gosto desse pregador não, ele tem demônio. Aí chega Jesus, e Jesus, aí ele vai comer com os pecadores, aí ele vai beber com os pecadores, e aí ele vai para a festa de casamento, e ele não ia para a festa de casamento, ficava sentado, ele dançava. Não dançava El Chan, mas dançava. El Chan é velho, hein? Mas dançava. Não gostei desse daí também não.
Esse aí é beberrão e comilão. O que Jesus disse aqui é que tem gente que não gosta dos João Batistas, tem gente que não gosta dos Jesuses, tem gente que não gosta de nada. Gosta só do que lhe agrada, gosta só do que quer e julga todos. Eu não gosto desse pregador não, que esse pregador conta piada. Eu não gosto desse não, que esse daí é muito sério. O povo chega para mim e fala, pastor, eu gosto tanto do senhor, eu não gosto é daquele. Eu fico, pois está em pecado. Tem que gostar de tudinho. Mas se eu não gosto, então analise só a sabedoria que há em tudo que é dito, quer seja pelo João Batista, quer seja pelo Jesus. Isso foi o que Jesus disse quando encerra o capítulo. Ele disse, a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. A sabedoria é comprovada pelo que se fala, a sabedoria é comprovada pelo que se faz, a sabedoria é comprovada pelos que o seguem. O fato, gente, é que somos uma igreja e continuamos, assim como esses publicanos, como esses mestres da lei, continuamos julgando os outros. Continuamos apontando o dedo para o João Batista porque é muito grosso, ou continuamos apontando para o Jesus que se contextualizou. Jesus, gente, ele se contextualizou numa cultura judaica e ele foi para as festas judaicas. E ele entrava na casa dos pecadores e evangelizava, e ele ia e vivia aquilo lá. Tem duas formas de viver um cristianismo. Max Weber, ele chama de ascese, algo que a gente chama de ascetismo, sabe? Era o estilo de vida de João Batista. João Batista quis viver sem vinho, João Batista quis viver comendo apenas gafanhoto em grandes jejuns. João Batista viveu uma vida dessa forma. E isso é bênção. Isso não é pecado. Tem gente que eu conheço até hoje que acha que tem que andar de saia e pronto. Tem mulher que acha que não pode cortar o cabelo das axilas. Tem crente até hoje que não assiste novela. Eu acho é bom, eu sou esse. É bênção. Cada um vive da forma que achar que a sua espiritualidade é aumentada, é crescida, é desenvolvida. Isso é bênção. Às vezes segue muitos exageros, né? Eu tenho uma prima que casada há uns 20 anos já e só faz sexo com lençol e buraco no meio. Porque acha que sexo é só assim mesmo. Ok. Se isso não destruir seu casamento, se isso for bom para os dois, vá com lençol e buraco no meio. Mas existe um outro modo de viver cristianismo que é se contextualizando. Sem pecar. É você poder comer sua canjica, é você poder dançar um forrozinho com sua esposa bem arrochado. Quanto mais arrochado tem que ser no quarto, né, gente? As pessoas perguntam, Tiago, por que a Cidade Viva faz São João, Arraiá? É para evangelizar? Não, a gente evangeliza pregando, só se evangeliza pregando, não se evangeliza dançando. Eu nunca vi esse tipo de evangelismo. Isso é uma forma só de ser gente, de ser humano, né? De aproveitar coisas que Deus também nos permite, como nos alegrar na dança, nos alegrar com algumas coisas. O que eu quero dizer para você é que se você quer viver da forma de João Batista, viva. Se você quiser viver da forma contextualizada de Jesus, viva. Viva e expresse a sua espiritualidade e a sua vida com Deus da forma que você acha que assim você está mais crescendo diante de Deus. Agora, não julgue quem vive da forma diferente. Não julgue os João Batistas por serem grossos e muitas vezes impetuosos demais. E não julgue Jesus por estar evangelizando e vivendo seu cristianismo da forma dele. Na verdade, nós nos tornamos especialistas em apontar para os outros. E o que Jesus disse aqui é que a gente tem que parar de viver como crianças, observando o que os outros fazem e tentando subtrair de tudo, reter o que é bom e observar a sabedoria dos frutos e a sabedoria daquilo que se fala. Que o Senhor nos abençoe. Amém?